Brito, a propósito da devolução da LDO pela Câmara de Vereadores. Semana passada nós tivemos aqui o vereador Emerson Minho, quando ele explicou os motivos e que, segundo a opinião dele, a prefeitura teria ido exatamente de encontro aos princípios legais, constitucionais que teriam levado à devolução. Conversando com o secretário Brito, ele contesta declarações do vereador Minho, mas vamos saber da viva voz do Brito qual a opinião dele, o que ele tem a retocar em relação ao que foi dito pelo vereador Minho. Bom dia, secretário Brito. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes da Princesa, né? Eu queria, Dilson, é uma coisa muito clara, né? Muito cristalina o processo legislativo em relação ao capítulo da lei orgânica que trata exatamente dos orçamentos, né? Você tem um procedimento que ele efetivamente não pode ser contrariado, porque a decisão de fazer não está na vontade de ninguém. Ele está seguindo o que diz a nossa lei maior, né, do caso do município, que é a lei orgânica. Então, o que é que diz a lei orgânica? Que nós temos 3 orçamentos, né? A LDO, que o orçamento que versa sobre... você tem um orçamento que segue, 3 orçamentos. Você tem 3 leis, que é a lei das diretrizes orçamentárias, o PTA, que é o Plano Plurianual, que significa que você faz no primeiro ano do governo e vai até o primeiro ano em validade do sucessor, e a LOA, que é a lei do orçamento anual. Então, nós temos que cumprir exatamente o que diz a legislação em relação ao prefeito, tem que cumprir o que diz a lei em relação ao orçamento, ao envio para a Câmara e, como é que se diz, os seus procedimentos de encaminhamento de votação. Nós temos, Dilson, um fato. Primeiro, a lei das diretrizes orçamentárias, ela tem que ser encaminhada até 15 de maio. O prefeito Cláudio Martins encaminhou até 15 de maio. Vai para a Câmara, os vereadores, dentro do seu legítimo direito, emenda ou não. Emendando, o que é que acontece? Essa emenda vai incorporada ao projeto de lei que foi, né? E é aprovada ou não. Sendo aprovada, ele vai para o prefeito para fazer a sua sancionar ou não. Ele sancionou com vetos. Esses vetos voltam para a Câmara para que eles aceitem ou não o veto. Não aceitando, eles têm 30 dias para fazer esse procedimento de rejeição de veto. E quando foi no dia 26 de setembro, né, cumpriu-se o prazo para devolução dos vetos com, como é que se diz, com as mudanças que queriam na LDO. Né? Eles votaram, o prazo exatamente vencia, né, no mês de setembro. A partir daí, como houve o veto e não houve
efetivamente a divulgação da derrubada dos vetos, o que é que foi feito? O orçamento foi pautado, né, foi feito como base a lei das diretrizes orçamentárias que estava em vigor. E qual era que estava em vigor? Foi exatamente a que o prefeito sancionou e publicou. Né? Depois lá em dezembro, né, o que é que foi que aconteceu? Dia 10 de dezembro, a Câmara fez uma publicação de uma LDO com as mudanças que os vereadores tinham proposto com suas emendas. Obviamente foi que é um procedimento intempestivo. Por quê? Porque foi fora do prazo, já que eu tenho até o dia 30 de setembro para encaminhar o orçamento. E quem norteia o orçamento é a lei das diretrizes orçamentárias. Então foi feito exatamente isso, né? A base do orçamento é a lei. A lei que estava em vigor foi a lei, né, 4.065, publicada pelo prefeito. Consequentemente, nós obedecemos à legislação. Aí saiu essa publicação, não é, que não tinha base. Por quê? A lei é muito clara. Ela fala, não é, a lei orgânica, no seu artigo 117, ele diz que as emendas terão que ser sancionadas pelo prefeito 48 horas depois, né, do seu recebimento. Se não o fizer, o presidente da Câmara tem igual tempo, ou seja, 48 horas também para fazê-lo. E se não o fizer, o vice-presidente, né, ele tem que fazer. Esse artigo que eu falei aí, sobre 48 horas, é o 78. Eu disse 117, não, é 78. Ele é muito claro, né? Ele é muito claro que no seu inciso 7. Então, o vice teria que promulgar e publicar. Não foi feito. Então, o processo legislativo, que já tinha sido concluído, neste caso não se concluiu, não foi concluído. Então, não teve legalidade nenhuma. E o juiz Nunes Valdo, à luz da lei, à luz da legislação, em decisões do Supremo também, ele tornou a lei sem efeito porque não poderia fazer. E outro detalhe, quem tinha que promulgar essa lei, mesmo intempestiva, né, fora do prazo, seria o vice-presidente, não o presidente. E quem publicou foi o presidente. Mas foi um detalhe que não foi levado em conta porque a lei já estava fora do padrão. Entendeu, Dilson? Entendi. O que você acabaria de nos informar, a Câmara perdeu o prazo, o prefeito promulgou dentro do orçamento do ano passado, passou a vigorar, já que a Câmara não se manifestou no prazo legal, e evidentemente a partir daí todos os procedimentos teriam sido em cima do que aconteceu com a lei passada. Isso que eu entendi. Não, na verdade? Com a lei que foi publicada esse ano, porque o prefeito publicou a lei das diretrizes com os vetos. Valeu com os vetos do prefeito. Validade com os vetos do prefeito. Como manda a Constituição, a lei orgânica. Mas o fato agora judicializou-se, não é? E agora o que é que a prefeitura espera, considerando o novo procedimento judicial? Não, agora está em discussão o orçamento. Nós esperamos que o orçamento seja votado, né? Foi feito algumas alterações, algumas emendas, e o que é outro fator muito básico é que
esse orçamento não poderia ser devolvido. Por que não poderia? Porque está na lei orgânica, depois que a Comissão de Finanças vota as propostas de emenda, o prefeito não pode fazer nenhuma alteração, nem pode encaminhar nenhuma mensagem para modificar o orçamento. Então, quando essa lei chegou aqui, e no dia 17, no dia, acho que foi 10 ou 17, a comissão publicou as emendas aprovadas. E só agora veio o comunicado, dia 12 de dezembro, 12 de dezembro, veio agora, dizendo foi devolvido o orçamento agora em janeiro. Então, fora primeiro, legalmente, o prefeito não poderia fazer nenhuma mudança, nenhuma mensagem com essa lei de orçamento, já que o processo de votação dele, interno, da Câmara, já começou quando a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu o seu parecer e publicou no Diário Oficial. Então, as emendas já foram feitas. Como é que você quer mudar o orçamento com as emendas? Iria para plenário, para se salvo melhor isso, que eu não conheço na sua amplitude o processo legislativo, mas no plenário, algum vereador poderia emendar, mas no plenário, não votar para o prefeito, para ele readequar a LDO. A LDO já tinha sido aprovada antes. A LDO de dezembro, primeiro, ela estava sem sentido, porque ela já tinha sido publicada dentro do prazo que determina a lei. E outro fator, a LDO, com artigos que você imagina que se nós quisermos contratar um convênio com o Lar do Irmão Velho, não pode. Você teria que ir para a Câmara para aprovar. O Conselho da Criança e do Adolescente fez um projeto para beneficiar a fanfarra da Irmã Rosa, por exemplo, ou alguma atividade cultural, social, da Irmã Rosa. Não poderia fazê-lo porque tinha que ir para a Câmara aprovar. Mas você veja, o Conselho da Criança e do Adolescente é um órgão deliberativo, então nem o prefeito, se quisesse, poderia dar qualquer veto numa proposta aprovada, um projeto aprovado pelo Conselho da Criança e do Adolescente. Não poderia. Não podia, não pode. Por quê? Porque o órgão é deliberativo. Outra coisa, o direito do prefeito de fazer convênio está na lei orgânica. Para se mudar, você não pode mudar a lei orgânica com a lei ordinária. Você é advogado, um bom advogado, e sabe disso. A lei orgânica tem procedimentos que são imexíveis. Não é? Durante o jogo, você não pode mudar a lei orgânica com a lei ordinária. Não existe isso em lugar nenhum. Queria que você também ajuizasse essa ação, mas não foi necessário, porque o juiz concedeu, se for necessário, dentro do procedimento que existe, que é do processo normal, ele vai acontecer, inclusive disso. Esse é um assunto que tem jurisprudência no Supremo sobre esse caso, exatamente de mudança por exemplo, numa Constituição do Estado com uma lei ordinária. Isso realmente não tem condição de fazer. Beleza, então fica aí agora no aguardo, né? Foi dado o prazo de até 20 dias para a Câmara aprovar, colocar em votação. Vamos aguardar. E agradecer a você por essas explicações. Elas contrariam completamente as declarações do vereador Emerson Minho aqui na última semana, quando ele tratou desse assunto aqui no nosso Bom Dia Feira. Aí está o contraponto e contradiz completamente a opinião dele. E agradecemos a sua presença. Edilson, eu exatamente fiz uma leitura à luz da Constituição. O que nós esperamos, efetivamente, quando se fala
que quando você não tem o orçamento votado, você prejudica muitas atividades, porque é uma realidade que foge aos olhos. Você não pode fazer nenhum... Quando fala 1/12, às vezes as pessoas dizem, não, mas tem 1/12 para gastar. Mas não pode gastar com tudo, não. Se você comprar um ar-condicionado dentro com esses 1/12, o prefeito está caçado por improbidade. Não pode. Quando se fala 1/12, é bom que deixe claro para o povo que são despesas com pessoal, despesas com custeio, não pode fazer investimento. O investimento tem que ser muito bem justificado, se necessário, numa emergência. Tem um procedimento, não é simplesmente gastar 1/12. Não é isso. Você tem que gastar em coisas específicas, determinado pela lei orgânica. É só ler a lei orgânica e ver o que pode e o que não pode. Deixar muito claro que quando se fala de viabilidade de muitas atividades, é porque você tem dinheiro, mas não tem orçamento. Se não tem orçamento, você não pode gastar, porque se gastar está cometendo crime. E é isso que nós estamos fazendo esse apelo para a Câmara, não é, que efetivamente busque, né, avaliar, como sempre estou buscando, não é, dentro daquilo que é prejudicial à cidade, não é o prefeito. Quando você deixa de votar, se alguém pensa que está prejudicando o prefeito, está muito equivocado. Está prejudicando é o povo lá na ponta que recebe serviço. Eu sempre digo que isso aqui é um condomínio. Todo mundo é dono e tem o síndico. O prefeito é o síndico. E ele ok, Brito. Obrigado. Nós estamos querendo agradecer a oportunidade, né, e dizer, estou às ordens. Não buscamos, a não ser mostrar uma realidade. Quando se fala, porque as leis foram com erros, bom, é preciso, se tem erro, conserta-se, faz uma emenda de conserto, conserta, se houve erro de cálculo, se conserta. Agora, confundir erro de cálculo com gramática, erro gramatical é um pouquinho errado, né? Um pouquinho equivocado. Talvez as pessoas não saibam exatamente as dificuldades que são elaborar um orçamento desse. É muito, muito grande, muito trabalhoso. Esperamos que tenha esclarecido e que possamos votar esse orçamento para que possamos também realizar a proposta de governo que foi implementada na peça. Muito obrigado. Conversamos assim com o secretário de Planejamento do município.